Olá, pessoal, estamos de volta aí com o nosso podcast. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco do grande desafio da região amazônica. Você sabe, essa extensão de terra que Deus deu ao Brasil é o jardim do Brasil. Costumo dizer que a Amazônia é o jardim do Brasil. Está comigo aqui na bancada o pastor Renato Rodrigues, pastor lá de Manacapuru, homem conhecedor da calha ali dos Solimões, então, hein? Nasceu ali. Nasceu num lugar chamado Badajoz. O que quer dizer Badajoz, pastor? Vale do Não, Badajoz. rapaz, não sei. Município de Codajás lá. É o município de Codajás. Eu não tinha pesquisado sobre Badajoz, não. Badajoz ainda não, né? Mas é uma coisa interessante, porque todas as regiões do Amazonas têm uma origem, o nome é origem indígena, né? E a gente está aqui com o pastor Roberlano também, que é conhecido aqui da casa, conhecedor também. Os dois são filhos de Manacapuru. São até muito parecidos vocês dois, né, rapaz? Igualzinho. Que benção. Fala aí, Manacapuru, vamos começar dizendo aqui pro pessoal o que significa o nome Manacapuru. Manacapuru significa flor de manacá, na verdade é a origem indígena também, né? Flor, como é que é o É nome? uma flor e ela tem as suas características ali de cores meio... Matizada. matizado, a gente pode dizer lilás. Lilás. Isso. Então Já é também, eu acho, uma definição nossa cultural, né? Bom, pessoal, para quem não conhece o que é Manacapuru, fica a 100 quilômetros de Manaus, né? E por estrada é um dos poucos municípios que a gente tem acesso por estrada aqui no Amazonas. As nossas estradas aqui, elas são rios e mais ou menos umas 5 cidades só que nós temos, por exemplo, vai para Presidente Figueiredo, vai para Itacoatiara, né? Rio Preto da Eva, que já é de Itacoatiara, né? Silves, que também já é de Itacoatiara. Entende? Então são esses os únicos municípios, né? Que eu saiba. Zona metropolitana. Aqui nós temos Iranduba, Manacapuru e até Novairão, né? Ok. Mas todos esses, por exemplo, Novairão e Iranduba, eles são acesso que já vai pela estrada que vai para Manacapuru, né? São, como é que dá o nome? Vicinais, que o pessoal chama, né? Aquelas. E quem vai para Itacoatiara, na estrada de Itacoatiara já passa no meio do município de Rio Preto da Eva, né? A estrada de Itacoatiara. Itacoatiara, que significa pedra pintada. Então, indígena também. E depois você também vai para Silves e para Itapiranga, mas também o acesso é pela estrada. Então, como vocês percebem, são 5 municípios que a gente tem acesso por estrada, mas na verdade são só 2 estradas que realmente dão acesso a todos eles, né? O resto tudo é rio, pastor? Tudo é rio, né? Grandes rios, né? Solimões, aí Purus, né? Aqui para no Solimões, aqui já para cima, aqui, aí vai embora. Juruá, vai... Baixo Amazonas, Madeira, que é uma grande calha do Madeira, né? Tudo é hidrovia, né? Hidrovia. Bom, esse tempo agora, essas 2, 3 semanas aí, o Brasil foi impactado por uma canção que uma jovem compôs, e essa canção, ela falava um pouco da região amazônica. Ela trazia a realidade das condições da ilha de Marajó, né, no Pará, que faz parte desse contexto amazônico. E o mundo, e os irmãos, eu vi a igreja toda... Então, eu vi gente chorando, impactada, porque não conhece a realidade. E sabe o que é interessante? E é importante a gente estar trazendo esse conhecimento da região amazônica aqui para as pessoas, porque as pessoas pensam que Marajó apenas uma exclusividade, é uma exceção diante de... E a gente sabe que não é assim, né, pastor? É verdade. Aqui no Amazonas tem muita coisa acontecendo também que é difícil, às vezes, quem tem acesso, às vezes não pode falar, não pode contar. Então tem muita coisa acontecendo no nosso Amazonas todo aqui nos rios, né?
Acho que é um desafio característico de toda essa parte da região amazônica, né? Assim como fala do que acontece com as crianças no Marajó, aquele é um cenário quase de toda a região amazônica, né? E sem Aqui falar... no Amazonas, todos esses rios que nós falamos, as comunidades que são enormes, né? E a gente vê que... Cravada na selva, né? As comunidades no meio da selva, sem transporte, sem acesso. O acesso é o rio. Para você vir... Tem municípios aqui, e é bom, vou começar logo trazendo trazendo aqui uma informação que pouca gente sabe. O Amazonas, só o Amazonas, eu não estou falando do Pará, para vocês verem a dimensão disso. Só o Amazonas é um continente, é um lugar, é uma floresta, na verdade, que os estudos mostram que nós conservamos 90%, 99% da nossa floresta está conservada. E esse território todo só existe 16 países, Pastor Renato. É 140 países que tem no mundo, é? Não sei, alguém pode até me ajudar aí pesquisando. Mas o fato é que só 16 países do mundo todo são maiores do que o Amazonas. Eu estou falando de Amazonas sem contar com o Pará. Entendeu? Se a gente colocar o Pará no contexto, nós vamos ter aí, então, são 193 países, né? 193 países, estou sendo informado aqui. E apenas 16 são maiores do que o Amazonas. Você tem uma dimensão disso? Agora, um lugar tão grande como esse, por que se escondem coisas como de Marajó? Por que se escondem coisas como tráfico de criança, as fronteiras? Por exemplo, pouca gente sabe que aqui o Amazonas faz fronteiras pelo menos com... Faz fronteira, vamos lá, com a Guiana, faz fronteira com a Venezuela, faz fronteira com a Colômbia, faz fronteira com o Peru, faz fronteira com o que mais? Aqui no Acre, que não é no Amazonas, mas faz parte do contexto amazônico, né? Aqui no Acre faz com a Bolívia, né? Então, nós somos uma região de fronteira, fronteiriça, entende? Então, aí você percebe o quanto isso fica vulnerável para o que acontece nesses países. Então, por exemplo, aqui era normal, e pouca gente sabe disso, a gente ir daqui para Roraima e encontrar famílias inteiras fugindo da Venezuela para o Brasil, enfileirados, como o êxito de Moisés vindo do Egito para Israel em busca da Terra Prometida. A gente via na única estrada que liga o Brasil com a Venezuela. Eu falo isso porque eu já fui na Colômbia de carro, aqui de Manaus, 4 vezes, já pela rodovia aqui que passa pela Venezuela. Então, é uma região vulnerável, é uma região isolada, é uma região, por exemplo, as pessoas precisam entender que essa é uma região de rota de tráfico. Entendeu? Porque é entrada de outras nações, por aqui entra muita coisa. E, infelizmente, eu tenho que dizer o que eu vou dizer aqui. É uma região esquecida pelo governo. É uma região esquecida pela política nacional. Tanto é que a nossa ministra do Meio Ambiente ainda tem coragem de dizer que uma rodovia como a 319 não é feita porque é por um simples lazer. É por um simples prazer de ir e vir. E com isso nós somos isolados, né? Aí, quando alguém chega, por exemplo, nem a Damares, que é uma irmã da Quadrangular, né? Quando ela chega e mostra um pouquinho da realidade de Marajó, aí se levantam os artistas, se levantam os cantores, e para criticar e tal. Aí depois, quando vem alguém que é da região, que conta a realidade através de uma canção, o mundo se assusta. Mas o mundo precisa aprender o que é Carapanã, o mundo precisa aprender, né, o que é conviver na selva,
entrar dentro da selva. Aí tem gente que quer ser protetor de selva, mas porque dentro dessa região aqui e aí tem coisas que são valiosas para ela, né? Então, por exemplo, a Amazônia é retentora de 90% da reserva de nióbio do mundo, né? Que é um minério que é mais caro do que... Bom, eu vou entrar nesse contexto aí, entendeu? E vai mexer com essas coisas. Eu quero ir para o outro lado, só estou mostrando nessa questão geral, geográfica, o quanto essa região ela é isolada, como ela consegue, pelas suas matas que são conservadas, ela consegue esconder tesouros e consegue esconder males. Então tem muita coisa, prostituição infantil, essa coisa da... e consegue esconder também o papel da igreja nisso tudo. Então, olha, o Amazonas, vou falar do Amazonas aqui, vamos esquecer o Pará, vamos esquecer o Acre, vamos esquecer Venezuela, Guiana, que fica tudo encostado aqui, vamos esquecer Peru, Colômbia, e vamos falar do Amazonas. Aqui. O Amazonas tem 63 municípios, né? 62. É 62 municípios? 62. Cravados no meio desse universo que é essa selva, né? São municípios que, como Itamaraty, como tantos outros, que se você for de barco normal, você vai passar mais de 10 dias viajando para chegar lá. Nós temos igreja em Manicoré que é 3 dias de barco daqui para lá, Vai ter 2 dias e meio, parece. Não dá mais, tá? Dá mais, né? 3 dias. 3 dias. Então é uma região composta de 6 calhas de rios. Vamos ver se a gente consegue falar as calhas do rio, pastor. E aí o senhor conhece todo o Amazonas, é um conhecedor. Eu quero dar esse conhecimento panorâmico aqui do Amazonas, porque tem muita gente que fala do Amazonas, mas não sabe o que é, né? Sim. Tem gente que quer ser protetor de mata, mas nunca entrou numa mata. Cadê se eu vi um gringo aqui tentando tirar foto de uma mordida de carapana? Olha o carapana, olha o mosquito, me muda, mosquito. Então, a malária, tem que pegar assim umas 5 malárias aí dentro para poder saber o que é mata, né? Então vamos lá, ó, nós temos a calha do Rio Negro, né? Dos Solimões. Solimões. Aí vem o Purus. Aí vem, que mais? Madeira. Eu acho uma zona aqui Madeira. Madeira. Aí vem o Japurá. Vem o Juruá. Né? São 6. Juruá já é alto, Solimões, né? Solimões. Juruá tem o Amazonas, né? E tem o Amazonas. O Amazonas que é a espinha dorsal, né? É a espinha dorsal, a ligação do Pará com... Você sabe quantos dias é de navio daqui para Belém? 5 dias. 5 dias de navio, os caras direto, meu irmão. E eu já fiz essa viagem assim umas 3 vezes de navio para Belém. Outra vez eu fiz com a família de barco normal, que eu queria ver como é que era. Foi um sofrimento, rapaz. Quando passou na Baía de Guajará, quase que o bicho afunda. E aí a gente vai andando. Mas vamos lá, pastor Renato. O senhor que anda no Amazonas, que nasceu aqui dentro dessa selva, e que a gente, por incrível que pareça, quando dá uma saída assim, que passa uma semana, dá uma saudade. A gente não consegue achar Tambaqui fora, não consegue achar Tucumã. Para você que está fora do Amazonas, Tucumã é uma fruta, acho que é origem indígena também, né? É uma fruta que a gente tira a polpa e coloca dentro do pão, né? Eu como ele purinho com pão. Faz o x-caboquinho, meu irmão. É como se mais ou menos fosse o piqui pro goiano, né? O goiano não come arroz sem piqui. A gente não come pão aqui sem tucumã. Então, tucumã, o cupuaçu, o que mais? A pupunha, né? A goma de tapioca, não é aquela, como é que os caras dão o nome? Fécula. Fécula, não é fécula não, esse negócio de fécula
Se for falar fécula perto do índio, ele vai pensar que é outra coisa, né? Então, não é a fécula, é a goma, meu irmão, é um negócio natural. Então, essa cultura nós não temos fora do Amazonas, né? E quando você é acostumado, você paga o preço do calor para viver perto de tudo isso, né? Tem gente que está saindo daqui para ir para Portugal, mas não vai demorar muito tempo, não vai passar muito tempo, não, porque vai sentir saudade, né? Então, para o senhor que vive no Amazonas, qual é o maior desafio de missões? Porque é muita coisa para falar, né? Eu fico falando assim, aí vem... Eu queria ouvir o senhor, queria ouvir o Roberlan, e aí eu tenho umas coisas para falar, mas falo em cima da fala de vocês. Eu acho que um dos grandes desafios vai ser a gente evangelizar essa geração nova até de filhos, né? Dos evangélicos da igreja. A gente se acostumou a viver de tal forma que assim, tipo assim, nasceu, tá na igreja, cresceu, só que aquele evangelismo básico de casa, eu acho que uma porcentagem muito grande a gente não fez. E hoje a gente vai ter que evangelizar de novo essa geração nova. Tem que né? recomeçar Mas assim, pastor, porque a gente sabe que o jovem, quando cresce num município, ele quer buscar coisas novas. Então, qual é o destino dele? Manaus. Vem para Manaus. Então, já ficou... Alguns depois retornam, né? Mas, ou seja, a cultura evangélica nesses lugares, é o que o senhor está falando, parece que nós temos a igreja está tendo dificuldade de repassar ou de segurar o cara lá na cidade. Vamos falar um pouco sobre essa questão que antigamente, pastor Roberlan, a gente é de um tempo que os missionários eles iam de Manaus para o interior, né? Lembra desse tempo? E chegava lá, eu me lembro muito bem dos anos 70, que lá o catolicismo era muito forte, né? Era muito forte. E naquele tempo havia essa... Hoje a gente até está bem perto, né? O que vocês têm para falar sobre isso? Vamos falar um pouco sobre dessa resistência primária que teve os pastores que chegaram antes da gente. Nós já somos de uma segunda geração, né, pastor? O que acontece também é essa dificuldade, tá? Foi mudando de posição. Antigamente, eu conheço algumas histórias lá, desde quando eu era menino, dos desbravadores, vamos dizer assim, que abriram. Então, os evangelistas saíram daqui de Manaus e eles iam de canoa, remando nessa beirada de rio. Quantos dias, pastor? Chegou a viagem até de 6 meses. 6 meses, olha só. Inclusive, tem uma história que um dia desse eu até contei lá na igreja. Lá em Codajás, na minha cidade natal, o evangelho começou numa comunidade no Paraná, chamada Paraná das Onças, assim, umas 2 horas de viagem de barco acima de Codajás. Das Onças? Paraná das Onças lá. Eu não sei porquê, mas é conhecido como Paraná das Onças. Então, além de ter o desafio da distância, você tem que enfrentar as onças. Vai lá. E aí, lá já se formou uma congregação na época, né? Isso, acredito que uns 70 anos atrás, 60 para 70 anos atrás. E aí, o pastor que ia, ele saía daqui remando, canoa, toda, que descia os índios faziam aquelas... onde botava as coisas dele dentro, passava chuva, passava sol. E ele passou nessa comunidade e seguiu viagem. Só que essa viagem demorou muito, já estava completando 6 meses de viagem. Ele tinha subido os Solimões acima e ficaram sabendo que uma certa parte lá do Rio Juruá, um barranco tinha caído em cima de uma canoa, de uma pessoa que ia com a toda, da canoa daquele tipo lá. E não conseguiram achar, soterrou, não conseguiram achar. Então os irmãos achavam que era o pastor que tinha morrido, porque já estava completando 6 meses e ele não voltava, né? E aí no domingo de tarde estava todo mundo triste na congregação, e fazer um culto, e orar pelo pastor, pela família do pastor, assim, achando que ele tinha morrido, né? E nisso, quando eles estavam, antes de começar o culto, um dia já estava findando lá, bem tardinha,
Lá vem chegando uma canoa de tolda, né? E era o pastor. Para quem não sabe o que é tolda, é aquela cobertura que cobertura tem... feita de palha, tecida, de palha. para proteger do sol, proteger do sol, da chuva, e dormia dentro, lá. E aí o pastor chegou e contou que ele, desta viagem, tinha ido até Irunepé, dentro do Rio Juruá. Gastou 6 meses remando. Então, essa era uma dificuldade que existia, foram desbravadores, tinha essa dificuldade, não tinha o que temos hoje, né? Facilidade que tem hoje. Mas hoje nós temos outras dificuldades, né? Outra coisa daquele tempo é que não tinha hoje, a dificuldade existe, claro, geográfica, mas tem os barcos de linha. Aliás, todo município tem um recreio, pelo menos, a gente chama de recreio, né? Que é o barco que vai à linha. Naquele tempo não era qualquer município que tinha um recreio. Eu me lembro que a minha família é de Poços de Barcos, né? E meu pai tinha barcos. Não, um barco, só um momento, pastor Ravelão. Então, linha é o trajeto que os barcos fazem pela calha do rio. Isso. Então tem uns que vão passando pelo município X, isso é uma linha. E tem outra linha que vai para outros municípios. Então essa é a linha. Agora, o senhor falou aí sobre recreio, são os barcos. Os recreios são os barcos onde as pessoas vão com as redes e tal. Ele leva mercadoria, ele leva a economia do município, ele leva tudo ali dentro. Eles são ele leva tudo pau de arara do nordestino. Tudo que tem em uma civilização moderna, ele só chega nessa região isolada geograficamente por conta desses barcos, desses recreios, entendeu? Então dentro vai do mantimento à estrutura civil, que é a areia também, o cimento, tudo de barco. Tudo vai no barco. Tudo vai no barco. Esses recreios, por exemplo, eles ficam hospedados aí o quê? O tanto de dia que for. Então não existia, essa logística não existia. Hoje é difícil. Já existe. A gente entra dentro de um barco hoje, por exemplo, vai para Manicoré, 3 dias. Aí já tem uma estrutura. A gente já fica agoniado, angustiado. 3 dias. Já leu, já conhece todo mundo dentro do barco, fez amizade. É um Big Brother dentro do... Faz culto, assiste futebol e tudo. Mas não tinha isso. E o meu pai tinha barco, e às vezes era período convencional. Aí, como linha, por que linha? O pastor falou de linha. Porque era a linha daquela calha de rio. Então, os municípios que tem, por exemplo, Madeira, o rio Madeira, começa primeiro com Nova Olinda. Certo. Aí vem mais adiante, Borba. Depois Borba vem Novo Aripuanã, Manicoré. Depois de Manicoré, o Maitá, até a fronteira com Porto Velho, que já é um outro estado. Então, aquela era a linha. Entendeu? Que era a calha. Ele vinha passando em vários municípios. Fora nisso, as comunidades. As comunidades de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e os obreiros vinham dentro do barco do meu pai, porque não tinha recreio. E não tinha dinheiro também. Não tinha logística nenhuma. Eu conheço Eles vinham trazendo, pastor Ravelão. Eu acho que isso aí já é muito tocante, porque o senhor já é dessa parte, porque o senhor já estava aqui, eles vinham trazendo galinha, peixe, ovos. Eu ia falar sobre isso. Né? Eu conheci o pastor Raimundo, que por causa do desafio. Caixas de banana. Essa história é verídica, e eu vou dizer o nome da família dele, que vocês conhecem alguns. Ele saiu com a esposa e os filhos para ser pastor no interior. E foi. Quando chegou lá, ela não quis. Ela viu que o desafio era muito pesado. A moça, né, e tal, jovem, bonita e tal. E falou para ele, disse, olha, se você não quiser voltar, você vai ficar aí e eu vou me embora. Eu não vou ficar aí, não. E o fato é que ele não quis voltar. 5 filhos. Os filhos dele. Joel, Malaliel, Gamaliel. Porque tinha mais essa cultura de botar tudo só nome bíblico, né? Vou contar até uma história depois para vocês de um pastor que foi apresentar o filho. Esse é o momento de descontração. Então, o pastor foi apresentar o filho, né? E aí, de uma irmã, aí ele tirou assim, botou isso na hora da igreja, aí botou a mão assim no microfone e começou a conversar com ela e tal. Aí depois ele disse,
olhou para a igreja e disse: irmãos, quando vocês forem botar o nome nos filhos de vocês, botem nome da Bíblia. Botem Tiago, Pedro, Paulo. Agora nós vamos apresentar o Michael Jackson. Então, o pastor Raimundo, voltando à nossa história, o pastor Raimundo, ele ficou com os filhos, 5 filhos. Desafio, ele botava os filhos no barco para evangelizar. E sustentou os filhos, até o primeiro rapazinho, o mais velho, que era o Joel. Ele disse: pai, eu vou para a cidade. E veio para a cidade. Eu estou falando do Joel, que foi prefeito de Manaus. Entendeu? E as filhas, uma foi vereadora, hoje o neto dele é vereador aqui, né? Sim. E a outra filha é juíza, e tem um outro que é presidente da Caixa Econômica, e eles se formaram, mas não esquecem, a cultura deles, eles não esquecem, que foi esse lado com o pai. De muitos heróis deles. E esse cara, o pastor Raimundo, ele viveu os últimos dias congregando comigo, entendeu? Por isso que eu conheço a história dele. Então, para quem não conhece a região, é muito fácil falar. Então eu vejo os caras às vezes na internet falando assim: não dê dízimo na igreja, não se congregue. Ele não sabe o mal que ele está fazendo para as missões, porque quando você envia uma família para um município, nós temos aqui na igreja, né, Abel, pessoas que foram enviadas. Essa primeira, até eu acho que no podcast passado, pastor Renato, a gente conversou com o pastor Roberval, a gente tocou meio superficial, não deu para aprofundar nesse assunto, foi a primeira fase do evangelismo no Amazonas, né? Uhum. Eu creio que essa primeira fase, eles foram impecáveis. Valentes. Eles foram impecáveis. Você que é de outra região amazônica, que foi o evangelismo feito de 30 anos atrás, que pegando a sua geração e a geração desse pastor que o senhor contou, que terminou jubilado na sua área, congregando com o senhor, eles foram impecáveis, porque diante de todos esses desafios que o pastor Renato contou, de remo, de distância, de tudo, geográfico, né? Não ficou uma comunidade sem ser que não fosse alcançada pelo evangelho. Isso é incrível. Homens limitados, às vezes enfrentaram de quarta série, de nível médio, bruscos, e incríveis, nordestinos, a grande maioria, né, que nós fomos... enfrentaram a religiosidade do lugar, enfrentaram os índios na época, que não queriam também, né? E enfrentaram essa questão geográfica. Mas eu queria ouvir mais o pastor Renato, que ele anda os Solimões, ele conhece tudo de Solimões. Aí vem a segunda fase, pastor Renato, que é essa que agora que nós estamos, a Missão Global da Fé. O senhor está começando aí. E ainda falando um pouquinho sobre esses pastores lá, a gente podia ver na vida deles que não havia nenhum segundo interesse de nenhuma outra coisa. Eles queriam fazer. Eles queriam evangelizar. Então, o senhor tocou num assunto num ponto importante. Porque as pessoas... um dia desse eu ouvi o pastor Silas Malafaia falando que vida de pastor é que nem vida de jogador de futebol. Tem o Neymar, tem o Ronaldinho... Aí todo mundo pensa que todo mundo é assim. Aí a vida de crente tem o Silas Malafaia, tem o outro que é a nível nacional, Macedo e tal. Aí todo mundo pensa que todo pastor é assim. Quando você vai para uma questão, às vezes, jurídica, ou até mesmo de perseguição, os caras perseguem o pobrezinho. Os caras não sabem que tem, por exemplo, aqui no Amazonas... Até hoje tem pastor que tem que pescar, plantar para sobreviver. Esse é o desafio, né? Esse é o cara que abriu mão. Há um mês atrás eu conversei com um pastor que ele disse que abandonou tudo na cidade e foi para uma comunidade. Passou 15 anos nessa comunidade, plantando e comendo da planta, até que um dia o filho cresceu e disse: não, pai, eu não quero isso para mim, eu vou
Então, esse desafio é muito importante a gente dizer que aqui, eu arrisco a dizer, do Amazonas, não existe pastor que se diga assim, esse cara aqui luxa com dinheiro de igreja. Não existe. Aqui é sobrevivência, é resistência. Não é? E é isso que as pessoas, às vezes, da internet, não têm noção nenhuma. Que quando eles fazem uma coisa, eles não estão atingindo só os de São Paulo. Eles não estão atingindo só os de Brasília, né? Eles estão atingindo todo um contexto que é onde a internet chega, que hoje, e aí vem essa nossa parte aí, né? Esse é um ponto que eu estava falando agora há pouco sobre a mudança da posição do desafio. Eu moro aqui em Manacapuru e você entra ali atrás da cidade, no Manacapuru, na mata mesmo, você entra, ali é cheio de estradas, ramais para tudo quanto é canto da cidade. Você entra 30 quilômetros, mais de 30 quilômetros no meio da mata, aonde tem um ramal, você vai ver, tem internet, pastor. O ramal é aquelas estradas, aqueles caminhos, exato, no meio da mata. Veredas, no meio da mata. Não tem asfalto, é só desmatado, passa, mas tem internet e estão conectados com tudo. Então eles sabem de tudo que está acontecendo, aí todo esse desafio é enfrentado, quem está lá, né? Eu sempre participo de uma conferência anual que tem aqui no Amazonas, de pastores ribeirinhos, e a gente se encontra com pastores. Agora esse ano, tinha pastores de Boca do Acre até dentro do Rio Tefé, pastores índios, e a gente conversa com esse pessoal, a gente descobre cada coisa. Eu estava conversando com um pastor aqui pertinho, daqui no município de Novo Airão, numa comunidade, e ele pastoreia a comunidade, e aí ele disse que falando sobre renda, dinheiro, ele disse, olha, lá eu não tenho salário, eu não ganho nada. Eu não ganho nada. O dinheiro que a congregação rende não dá nem para a gente fazer o que precisa fazer. Eu sobrevivo da minha plantação, eu planto, eu pesco, eu estou no interior. Isso é realidade. O sonho dele, ganhar um violão. Meu Deus. Entendeu? E eu fiquei feliz porque no final teve alguns sorteios, o pessoal vão lá e leva muitos brindes para sortear. E ele ganhou um violão. E chorou de feliz, entendeu? Por ganhar o violão. Eu até disse para minha esposa, digo, se meu nome saiu ganhar o violão, eu vou dar para ele. Eu vou doar, porque a gente está numa cidade e a gente tem essa facilidade mesmo, tem instrumento e tudo, né? Mas a gente vê essa dificuldade que enfrenta. O pessoal não tem noção do que é isso. Entendeu? E aí, pastor, você sabe que aquele tempo que quando os brancos iam descobrir as aldeias indígenas e levavam suas doenças, a gripe e tal. O senhor falando aí dos ramais, a internet trouxe as doenças, né? O que lá de fora trouxe essas doenças para cá, para dentro. Hoje, o jovem interiorano amazônico, ele sabe tudo que roda no mundo. E o pastor, às vezes, que está aqui, que vem, ele não consegue ainda acompanhar tudo isso. É impressionante esse desafio. Não sei, eu acho que o Roberlan, como faz parte dessa geração, pode até falar um pouco mais sobre isso. É desafiador, né? Porque a gente fala hoje, a questão do evangelho, a gente vê a galera, às vezes, surgiu agora depois da música da moça lá, né? Mas a gente vê a turma cantavam bastante, os ribeirinhos do Amazonas e tal. Hoje, essa geração, cara, a gente não tem. No Marajó é conhecido pelas crianças que vêm naquele barco, naquelas canoas. Lá em breves. Ele vem naqueles casquinhos, né, que a gente chama aqui, encosta nas balsas e nos recreios andando em velocidade, e sobem e se prostituem e tal. Isso aí rodou muito. Mas isso aqui tá lastrado. Tá lastrado, tá. E ninguém vê. Assim, e não saber usar as redes sociais, aonde o jovem não tem uma boa educação, tem estragado, cara. Estraga. Uma galera aí, e o trabalho de evangelismo tem que ser feito novamente no Amazonas para uma nova geração. É um recomeço.
uma nova geração. Não, pastor Robelo, eu costumo dizer que a igreja não se preparou para isso, porque, enfim, agora nós estamos vivendo umas situações que surgiram aqui na própria Amazônia, que o pastor tem que se reinventar, né? Ele tem que se modernizar, vamos falar assim, sem perder os princípios. Isso é um desafio. Não houve um preparo, entendeu? E isso é para o pastor que tem conhecimento de princípios, para a juventude que não tem conhecimento de princípios, que precisa desses conhecimentos. Essa transmissão de conhecimento vai de encontro algumas vezes com aquilo que quem está de fora, viu? Quem está de fora está influenciando aqui dentro, numa cultura que é outra realidade, entendeu? Numa região que não tem dinheiro, às vezes nem para comer, agora os caras estão tendo que se prostituir, tendo que ser traficante para poder ter um iPhone, porque a internet mostra que o iPhone é o status do jovem, né? Então, esses desafios são grandes. Fora o desafio geográfico que nós falamos, fora o desafio do chamado que é grande a seara e são poucos os trabalhadores, ninguém quer sair de uma vida confortável da cidade, entendeu? Hoje a questão missionária, e é isso que eu queria citar, que nós estamos indo da cidade ver se a gente faz o que Joel diz, né? Ressuscita valentes dentro daquelas cidades próprias, daquelas comunidades, porque já não dá. Para você mandar um missionário hoje de Manaus para qualquer lugar, você vai gastar por mês R$5.000 no mínimo para sustentar esse cara, sustentar essa família, para pregar o evangelho, para fazer a diferença. Um evangelho que está hoje as pessoas estão com a mente, socialmente elas estão com a mente complicada para entrar o evangelho. Tem que ter esses desafios. O Robelão está com um projeto aqui que ele chama de Revolução Jovem, né? Como é? Revolução de Jesus. Revolução de Jesus. Então a gente, disso, pastor, eu falo porque dentro dessa pauta a gente vê que tá tão preocupante, porque um dia desse eu estava vendo uma reportagem lá no município de Tabatinga. Olha só, o absurdo. O absurdo. De 10 famílias, 9 têm parentes envolvidos no tráfico. Pessoa isso. De 10, gente, eu tô falando de 10 famílias. E eu vou dizer uma coisa aqui pro senhor, pastor. Tem parente, tipo assim, ou um adolescente, ou um jovem, alguém que foi morto, alguém que tá traficando, alguém que tá preso. Cara, é absurdo. Então, hoje a gente tem a realidade. Como o senhor falou das múltiplas fronteiras, uma região privilegiada para o tráfico de drogas, nacional e internacional, é a região Amazônia, entendeu? Essa questão social, cultural, e o pecado tem se alastrado de uma maneira no município, em esses municípios que a gente anda, que talvez ninguém tenha noção de como hoje a gente vai precisar mobilizar algo. Então, será que eu vou ter que precisar gravar uma música a respeito disso para chamar a atenção também para essa realidade? Então, tipo assim, é crônico lá, é crônico aqui, e onde eu quero chegar? Tem muita gente que não acordou, tem gente que acordou por causa da música. Mas qual era a sensibilidade? Não sabia nem o que era, se existia Marajó. Olha, nós estamos há 18 anos plantando igreja, 12 igrejas, 12 municípios nós já alcançamos. A maior parte dessa igreja que a gente tem conseguido plantar ali com uma célula chegando no município é com célula de jovens. Correto. Jovens famílias. Não, então, e aí é que isso que você está falando é importante, aí que entra a fundamental importância da igreja, que o diabo quer tirar, né? Quer enfraquecer. Porque quando uma pessoa deixa de contribuir para missões, como é que você vai fazer alguma coisa na vida
que não há recursos. E você acha que o governo está interessado em investir? O governo agora, a partir de, principalmente alguns governos atuais, né? Que hoje não dá para a gente falar nome, porque a coisa tá difícil no Brasil. Então, assim, estão trabalhando até contra a igreja. Já tem líder político falando ao vivo em vídeos que pastores são mentirosos, entendeu? Então bota todo mundo no mesmo balaio de gato, não separa nada. Então, de vez em quando eu estou respondendo os comentários que eu vejo, eu vejo até pastores falando, rapaz, entendeu? Pastores apoiando ideologias sem conhecimento. Ele não sabe nada do que acontece aqui. Né? Não sabe nada. Então, olha, a importância da igreja no lugar. Eu ia falar isso, você falou dessa questão do tráfico, dessa questão das coisas, desse choque cultural que tem, dessa miscigenação de conceitos. Você está falando isso aí, eu tô aqui pensando, você imagina se não tivesse igreja nesses lugares. Seria cômico, né? Seria trágico. Entendeu? Não existiria uma cara, porque, olha, aqui para nós, meu irmão, é gritante a forma, a briga, a guerra de como essa questão do tráfico aqui na região amazônica, né? Desafiador. E tem crescido isso, e a igreja tem que se posicionar, né? A gente tem que se posicionar, a gente tem... eu acho que a gente começou falando da história, de como começou a evangelização, com o legado que eles deixaram, mas hoje precisa ser refeito. Os municípios do Amazonas, pelo menos aonde os 12 que a gente percorre com frequência, que são aqueles onde nós estamos plantando igreja, a gente vê, a gente sente, a gente tem um desafio em todos, mas tem um desafio tremendo em Borba. Verdade. Né? É verdade. Cara, como é difícil do evangelho placar naquele município. Nós estamos lá 9 meses, 9 anos. Fortaleza espiritual. E a gente não consegue levantar, porque tem um contexto espiritual muito forte, que é outra coisa que as pessoas não sabem. Entendeu? Esse misticismo amazônico. Não sabe. Essas lendas que trazem por trás dessa cultura, foi essa cultura indígena e até essa cultura de lendas amazônicas, elas foram possuídas por entidades espirituais, que hoje ela faz uma influência muito grande aqui dentro. Que você chega com uma mensagem de Jesus. Então tem um cara que ele não é envolvido com drogas, ele não é envolvido com nada. E tem até uma família lá do interior, tradicional, aquela coisa toda ali, fechada, mas meu irmão, não tem quem entre naquela casa, porque a cultura dele, uma cultura que ele traz, é uma cultura de religiosidade indígena e tal, sei lá o que é complicado, né? Então... Inclusive, eu até ouvi uma vez um pastor falando que uma das coisas que tem atrapalhado hoje a evangelização, a salvação dessa geração, é a popularidade de Jesus. É até engraçado, né? Mas ele disse, você encontra pessoas na rua, por exemplo, bêbada, completamente bêbada, com uma blusa escrito assim, Jesus salva. Jesus salva, entendeu? 100% Jesus, com um bonezinho. Entendeu? Então, todo mundo... Você encontra pessoas, por exemplo, eu conheço lá na cidade que eu moro, muitas pessoas que são as melhores pessoas do mundo. Então, eles acham que, por exemplo, não precisa nada mais. Entende? Vão à igreja, domingo eles participam do culto, entende? Mas se você vai atrás, é aquilo que Jesus disse, a seara é grande, os trabalhadores são pouco. São os admiradores, né? Hoje, a gente tem uma imensidão de pessoas na igreja, você vê grandes shows, mas eu até digo na igreja, lá no dia desse eu estava dizendo, se Jesus voltasse hoje aqui, ele diria a mesma coisa, continue orando, porque os trabalhadores ainda são poucos. Muito bem, pessoal, nosso tempo é curto, a gente gastaria aí um dia inteiro falando do Amazonas. Desafiador. É muito desafiador, e a gente quer convidar vocês
a vir no Amazonas, para você ver o que é sentir um pouco, né? Quando a pessoa vem aqui, ela sai daqui impactada, porque sabe que aqui. Eu tô dizendo para vocês, o Amazonas pode não ser o campo mais complicado do mundo, porque ao mesmo tempo que ele tem seus desafios, ele é rico na sua diversidade, né? Na pesca e na coisa básica. Enfim, mas hoje eu arrisco a dizer que é um dos lugares mais desafiadores de missões. O Brasil, assim como o governo não olha muito para a região norte do Brasil, e isso é fato, né? Não olha. Você não tem ideia do que a gente vive aqui. Aqui nós temos, em municípios próximos, nós temos empresas mundiais que estão aí tirando cassiterita, tirando essas coisas aí, estão aí caladinha, tudo cravado dentro da floresta, né? E o governo brasileiro mesmo, ele ignora algumas coisas. Então a gente é isolado aqui, não tem direito a uma estrada para sair e vir. Assim é também o evangelho a nível de Brasil. Eu fiquei triste um dia, quando eu vi um pastor de renome em Brasília, sentado no aeroporto, ele dizendo: os olhos do Brasil só consideram igrejas de Belém para lá. Entendeu? Então, uma região rica como essa, com os desafios que tem, a igreja no Brasil, ela está investindo na África, ela está investindo sei lá, em outros lugares do mundo, enquanto que o quintal dela está precisando. Aqui tem pastores sobrevivendo de farinha com jaraqui, que é o peixe que dá mais aqui no Amazonas, né? É mais comum. O bicho tem espinha que dói. Mas é isso. E a farinha eu vou trazer qualquer dia desse aqui a farinha, vou comer aqui ao vivo, para o pessoal saber o que é farinha. Entendeu? A farinha será que o Johnny não tem aí para trazer para nós mostrar aqui? Aquilo que o... Jaraqui. Você tem que trazer farinha com jaraqui. Com jaraqui para você saber o que é. Entendeu? Então não adianta. O cara quer falar, o cara pensa que, por exemplo, aqui no Amazonas é a mesma coisa que no sul do país. Não é. O Brasil tem essa desigualdade social. Né? Eu estava até dizendo um pouco que essa questão de transporte no Brasil, do Amazonas é o caso da água lá do Nordeste. No Nordeste é a água, aqui é o acesso. Nós não temos acesso, não temos ajuda, entendeu? Para você se levantar aqui, meu irmão, é complicado. Uma hora tem água demais, outra hora tem água de menos. Eu conheço. Esse é um outro detalhe que eu queria que o senhor falasse, porque eu sou Limões. Então eu falei sobre o Anuri aqui, que o senhor conhece muito bem, que passa quantos meses passa debaixo de água essa cidade, pastor? Os 3? Seis, bom, chega o momento do ponto crucial da coisa, quando alaga, né? Já andei por lá, com os pastores lá, a gente já teve momento de ir nas casas com os irmãos, orar com eles, porque não tem como sair. A cidade chegou a determinadas essas últimas alagações, não tem como fazer ponte mais, porque alaga tudo. Faz ponte nas principais ruas, né? E aí a gente andava. Eu tenho alguns vídeos lá por casa, foto, a gente andando com água na cintura, lá dentro d'água, o pastor de lá, o meu genro foi comigo uma vez, a gente andando por lá, para ir na casa dos irmãos, visitar os irmãos, levar uma programação para eles desenvolver dentro de casa, durante o tempo que não podiam se congregar, né? E levar alguma ajuda, porque o município não tem mais renda, não tem mais nada. A pergunta que não quer calar, como é que faz? Eu vou ser educado aqui, que aqui na internet tem que ser educado. Né? Então, o que faz para fazer as necessidades básicas? Aí, pastor, é complicado, né? O que faz? O senhor quer ir lá de Badajoz? É complicado, porque alaga tudo, fica uma situação complicadíssima demais. Quantas mil pessoas tem em Anuri, o senhor sabe?
Anuri, hoje, tipo, no momento, eu não sei. A última vez que eu estive lá, me parece que era 13 mil pessoas dentro da acho cidade. acho que tem mais. Tem mais Nessa no média, município. não. É. Ou seja, 13 mil pessoas vivendo em cima de um lago de água por 4, 5 meses, entendeu? Sem poder fazer muita coisa. É uma coisa esquisita. E tem mais. Anuri ainda é 3 meses. E Anamã? Anamã é a cidade que quase, acredito que Não, todas na as totalidade, enchentes né? alagam, né? Todo, né? Todas, né? Toda a cidade alaga. É. Dizem uma história que o cemitério é bem em frente, né? Que os mortos morrem lá 2 vezes, né? E lá no Todo ano Anamã, morre afogado. se o senhor chega no Anamã, eles parecem que eles nem gastam muito mais dinheiro para estar fazendo ponte. Eu não estou dizendo que não fazem, mas é assim, acredito que quase todo mundo ali tem uma canoinha debaixo no quintal, algum canto. Chamado Quando você casco. chega, vira uma Veneza, né? Eles, É. nas canoinhas, Uma Veneza na cidade, amazônica. na rua, porque é assim, todo mundo já tem sua canoinha guardada para esperar esse momento, né? Eu vou chegar um dia aqui, pastor Renato, vou convidar o senhor para vir de novo aqui, a gente vai trazer imagens. Imagens. Eu gostaria que o senhor trouxesse esses vídeos para a gente mostrar. E aí são coisas interessantes, né, que acontecem nesses beiradões aí. Tem que ter cuidado só para não encontrar também o irmão por aqui, né? Aí tem o Poraquê, tem... O cara vai com a água pela cintura. Tem como é o nome do... Dentro da cidade. Tem o grito. Não, Robelan, e, por exemplo, você sabe o que é, qual é o peixe que entra pela urina? É o candiru. Candiru. Você sabe o que é candiru? Hã? Aqui na Amazônia, candiru, meu amigo. Você que fala de gente, todos esses desafios da Amazônia, tem um candiru. Tem que ter cuidado para O urinar. caboclo vai urinar no beiradão e o bicho sobe pela urina, entra dentro do cabra e come o cabra todinho por dentro, mano. Não é isso? Quando o cabra vê que não tem como tirar, porque ele entra e se abre lá dentro, né? Não tem. Aí você não procura pesquisar aí na internet o que é candiru. Você vai ver que é um peixe amazônico aqui. Eu conheço a história de um pastor, de um amigo meu que é lá de Santa Rosa. Quero mandar um abraço aí pro pessoal do Madeira, mandar um abraço pro pessoal do Solimões, de Manacapuru. Tem que mandar um abraço. Um abraço a todo mundo. E ele um dia alagou a casa dele, né? Ele me falou, apelido dele é Pinduca. Olha só, é o Pinduca. Não é o cantor lá do Pará, não. É aqui do Amazonas. Então aí ele estava no pátio da casa dele, pastor Roberlan. Sim. Deitado na rede. A água aqui embaixo, alagado, e ele... Daí daqui a pouco ele viu aquele barulho na água. Que ele olhou, era um pirarucu que estava passando, esse bicho, eu não sei, que ele... Pense num rapaz que fala a verdade, entendeu? Aí assim, 3 metros assim Mas aí foi confirmado pelas esposas, você sabe que mulher não mente, né? Verdade. Só concorda. E aí assim, então aí, que ele disse, pastor, eu fui lá e matei o bicho, rapaz, passando na minha rede, assim, eu tava na minha varanda. Mas isso acontece aqui no Amazonas, né? Acontece aqui, o cara... Então, enfim, esses são os desafios. Desafio da igreja para esse século que nós estamos vivendo, o século XXI, vai ser superar esses grandes desafios amazônicos, né, pastor? O desafio do isolamento, o desafio das finanças, do custo, que não se faz nada sem recurso, né? O desafio de lutar contra políticos mal intencionados, contra a igreja, que hoje em dia, tá nítido. Nós estamos vivendo o tempo de guerra espiritual ao céu aberto. É Faraó contra Moisés. Né? Moisés não tem nada além de um cajado, e Faraó tem o poder, e acha que tem poder, e acha que vai vencer. Só que o cajado de Moisés, meu amigo, representa as promessas de Deus e a unção de Deus sobre a igreja. Né? Então a gente vê hoje uma guerra declarada. É o céu aberto. E aqui, por incrível que pareça, no isolamento do Amazonas, aí se você lutar se a igreja se mostrar contra um prefeito, se levantar um vereador aí, endemoniado aí, meu amigo, acabou, a igreja vai ficar sofrendo até terminar o mandato daquele dito cura. Entendeu? Então você tem os desafios geográficos, desafios
fronteirísticos, né? Você tem os desafios culturais, você tem os desafios da influência de fora para dentro, que a internet hoje é uma realidade, não é? Você tem os desafios financeiros, desafios políticos, é muita coisa para a cabeça de um pastor. É muita coisa. No caso da internet, no mesmo instante que ela abençoa, ela também atrapalha, né? Esse é o desafio que nós temos hoje, que a gente está conversando com o pastor Roberlan, sobre essa evangelização. E uma boa parte dessa evangelização, vou dizer assim, de mais voltada para a capacitação, é dos nossos próprios filhos, me referindo filhos, não só filhos biológicos, mas filho da igreja, de dentro da igreja. Entendeu? Eu lá em Manacapuru, por exemplo, eu hoje sou... eu costumo dizer que eu tenho uma filha que me ajuda muito, que é pastora. Eu sou discípulo dela hoje em muitas coisas. Porque é assim, a gente precisa, se o senhor não sabe, se o senhor não conseguiu ter um preparo para entender e falar essa linguagem dos jovens hoje, para poder levar eles a se apaixonar por Deus, pela igreja, pela Bíblia, você tem que, no mínimo, facilitar para que ele tenha, entendeu? Para que isso aconteça, porque senão esse negócio de obrigar, de achar que pode obrigar, você obriga uma criança a ir para a igreja, gente. Minha experiência, por exemplo, lá na igreja eu sempre digo isso, eu acho que uma pessoa, um crente, ele precisa ter a sua própria experiência com Deus. Eu pergunto, qual é a sua experiência que você teve com Deus? Tem que ter, se não tiver, essa pessoa talvez não nasceu de novo ainda. Eu cresci dentro da igreja, mas com 15 anos eu fui entender que eu não era crente. Eu só ia para a igreja, entende? Só ia para a igreja. E eu já trabalhava, dava aula na escola dominical, eu sempre fui envolvido. E um dia o genro do pastor que estava lá, que era na igreja, pregou sobre salvação. E aí eu fiquei lá sentado, eu liderava o grupo de jovens da igreja, com 15 anos já, entendeu? Já era líder, sem ser crente. Mas meu Deus, eu disse, eu só ia para a igreja com minha mãe. Eu nunca, pastor, eu confesso, até aí, a Bíblia para mim era um livro muito chato para ler. E nesse dia eu dobrei meu joelho e ele até perguntou, quer uma oração para alguma coisa? Está doente? Eu disse, não, quero aceitar Jesus. Meu Deus. E aí eu dobrei o joelho e lá eu chorei de joelho dobrado no chão. Nunca ninguém tinha falado disso. A mensagem tocou. A mensagem de Romanos 10 lá, confessar sobre... E coração se crê, mas com a boca se confessa. Eu digo, bom, eu acredito em Deus, agora eu preciso falar isso. Eu dobrei o joelho lá e eu falei... E ali eu senti algo diferente. Quando eu me levantei com tanta vontade de ler a Bíblia. E eu fui para casa e eu li a Bíblia. Eu cheguei a ler 150 capítulos da Bíblia num dia. Entendeu? Eu cheguei a ler a Bíblia 5 vezes num ano. Entendeu, pastor? Aí eu comecei a devorar livro. Eu lia livro, eu me tornei um vendedor de livro daquela publicadora com a ajuda do pastor só para me ler. Essa foi a minha experiência de vida. Entendeu? Então hoje nós temos um monte de pessoas na igreja que eles estão lá porque eles gostam da comunidade. É um desafio da gente evangelizar esse pessoal. Alcançar essa próxima geração. Essa próxima geração, porque a internet, ela está trabalhando. Você vê criança hoje ele quer um telefone, criança de 5 anos quer um telefone e quer com a internet boa. E essa questão, esse é outro desafio, conectar gerações, né, professor? Conectar gerações, aí é que eu tenho. Acho que o grande desafio no meio disso tudo que a gente vê, pastor, eu sou falando aí, quando a gente olha para essa turma de hoje, a gente tem que ter cuidado, né? Falando como o senhor conheceu a Cristo. Às vezes eu estou conversando com a Gleima, com o menino lá em casa, com a esposa. Eu digo, cara, eu tô com medo de eu estar ficando cético, porque hoje é o seguinte, a igreja que está no digital, ela empurra muito para o entretenimento. Onde nós aqui, os pastores, nós temos que estar muito vidrados para não entender, senão a gente vai direcionado, cair, senão inclina. Só entretenimento, porque é para receber as pessoas. Eu vi um dia desse cara comentando, de primeiro você era paciente,
de um médico. Hoje você é cliente. Tudo. Né? Como mudou. E isso não pode... A igreja, como isso está chegando na igreja, né? Aí falando de salvação. Se a gente for pegar uma galera... Hoje, um dia desse eu vi um debate sobre isso, pastor Abel. Pastores da minha geração para mais baixo falando. Se a gente pega a Bíblia hoje e diz, mano, prega sobre salvação. Ninguém. Porque a galera hoje ele quer uma pregação coach, ele quer pregar. Aí Tá, quando quando for for pra pra trocar, a gente vai avisar. Correto. As duas estão pegando, só que Uhum. ela vai estar fazendo Correto, tá pra bom. No 3 vocês começam. Pessoal, estamos de volta aí com o nosso podcast. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco lá de Manacapuru. Eu só devo lembrar que na década de 90, quando eu comecei a trabalhar liderando jovem lá, a partir de Sim. quase 91, a gente naquele tempo não tinha celular e tinha uma congregação lá, que era de madeira, canelazinha meia alta lá. Acho que o senhor lembra lá, a gente orava lá. A gente tinha uma oração, pastor, 6 horas da tarde. Os jovens lotavam, que iam para a escola estudar. Eles lotavam 6 horas orando. É porque 6 horas, assim, tinha o turno da noite. Uhum. Então, quem ia para aula à noite, passava na igreja para orar. E quem saía do turno da tarde, ia de farda para orar. Era. Na igreja. É outra coisa que a gente... segura aí, pastor. A gente estava conversando com o pastor Aberval.
Hoje, meu irmão, o cara, ele estuda tempo integral, ele entra às 7 da manhã e sai 4h30 da tarde. Aí ele tem um pré-vestibular. Aí ele tem o inglês e ele tem rede social. Jesus! Para essa geração, marca uma oração de 6 Desafio horas. também. E as alvoradas 5 do da tempo. manhã. Eu liderava com os outros líderes que nós tínhamos lá, e o Roberlan nessa época trabalhava mais com os adolescentes, né? Sim. E a gente não tinha, pastor, eu confesso, eu não tinha uma capacitação, eu não tinha feito curso teológico, tudo que a gente tinha era leitura de Bíblia e de livros. A gente não tinha, mas a gente desenvolvia trabalho, a gente botava para orar, a gente tinha evangelização na rua. E esse pessoal, pastor, eles tinham uma fome assim por aprender. Tinha alguns que gravavam, decoravam a mensagem dos grandes pregadores da época, né? Mas olha, eu estava no dia desse conversando com um amigo, um pastor já bem idoso, já em Manacapuru, e ele estava fazendo anotações. Eu me lembro só daquele pessoal, pastor Roberlan, que orava junto com a gente ali. Oração que às vezes a gente abria, para a gente abrir a boca e ninguém ouvia o que a gente falava, pastor. Aquela multidão de jovens orando ali, você não ouvia. Então, eu tive só aquele pessoal que trabalhou junto comigo naquela época, pastor Roberlan, eu contei 16 pastores daquele tempo, espalhados de Tabatinga até Urucará. Pastores que Deus levantou ali. Entende? É isso mesmo. Gente, o tempo bateu, né? Se fosse, a gente passa o dia todinho aqui falando, mas é muito importante, a gente queria passar para vocês esses desafios do Amazonas. A gente queria mostrar queria motivar você a estudar um pouco mais, busca na internet, busca esse desafio. Olha, e tem mais os desafios da natureza, né? Por exemplo, eu conheço pastores que perderam filhos comidos de jacaré, né? Outros que perderam famílias, foram dizimados pela malária, que é outra, naufrágio, né? Essas doenças tropicais que existem aqui, não é? Naufrágios, que o barco afundou e morreu o pastor com a família inteira, não é? Essas circunstâncias que há, essas tragédias, fazem parte do desafio amazônico, né? Então, para você que mora fora daqui, procura ver, antes de falar do Amazonas, estuda um pouco mais, vem aqui, conhece um pouco, vem passar 40 graus em Manaus, né? Para você entender o que é ser pulmão do mundo, né? Então, pastor Renato, eu quero agradecer o senhor, quero agradecer o pastor Roberlan, queria que o senhor desse aí suas considerações finais, um abraço aí a todo mundo e tamo juntos. Nós queremos dizer que o desafio nosso aqui é grande, né? Mas a gente vai continuar fazendo aqui e fazer o que a gente pode enquanto tem oportunidade para isso, para capacitar uma geração para fazer aquilo que o senhor falou, conectar gerações. Alguém vai ter que continuar com isso, né? É verdade. Alguém vai ter que continuar. Pastor Renato, ele ajuda a gente com a igreja de Manacapuru, ele é pastor de Manacapuru, mas ele dá apoio ao pessoal, à igreja de Novairão, de Anuri e de Codajás. Então, praticamente essas 3 cidades aí. Vamos avançar para o resto da calha dos Solimões, né? Gente, pastor Roberlan. Tamo junto. Valeu aí que o papo, pastor Renato, conterrâneo nosso aqui. Amém. Pastor Roberval, o senhor por estar aqui com o senhor, um privilégio. Toda a equipe aqui, o time. E o Amazonas é isso. Nós vamos para cima. A gente falou tanto aqui do cultural e tudo, porque se for para a gente fazer um pod só para falar desse choque cultural, dessa parte fronteiriça que a gente fala, e a parte de plantação de igreja, né? Nós falamos pouco. Como nós estamos plantando as nossas igrejas no interior, que é uma maneira linda que a Missão Global da Fé está entrando. O nosso trabalho, eu sou apaixonado pela forma que a gente tem plantado a igreja no Amazonas. E não tem carro do ano, né, pastor? Tem não. O negócio Depende qual é o ano, né? O negócio aqui a gente tem que fazer tudo isso. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal que tá ligado aí, o irmão Walter. O Lincoln tá dizendo que gostou quando eu mandei aqui pro Walter, que é pai dele na bênção aí. A Gisele Miranda, o irmão Wilson Lima, é isso? É o Wilson ou é o Walter? Não, é o Wilson Lima, é o governador, tá ligado? A irmã Dora Oliveira,
a irmã Marcela Regiane e o Wilson Rocha. O pessoal tá ligado aí. Tem muita gente ligado. Quero mandar um abraço a todos vocês. Tá? Se tiver suas perguntas, se quiser interagir, vai aparecer aí no vídeo o link que você pode ligar e vai ter alguém que vai interagir com você, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Até próximo sábado, podcast. Estamos na bênção, hein? Desafio da região amazônica. Você sabe essa história. Tá bom. No 3 vocês começam. 1, 2, 3.